Alô galera do Torne-se um Programador, bem-vindo a mais uma aula, hoje aula de número 40. Hoje o assunto é sobre MVC, ok? Ou seja, Model View Controller. Hoje a gente vai falar então sobre MVC, como que é essa arquitetura e o que ela vai facilitar a nossa vida no nosso desenvolvimento web ou desenvolvimento desktop ou desenvolvimento mobile, ok? Legal! Então, gente, o MVC, ele é o quê? Ele é um padrão de arquitetura, né? Ou um designer partner, tá certo? Então, o MVC, ele foi criado para facilitar a forma como a gente pensa quando a gente está construindo uma aplicação. A ideia é unificar todas as pessoas que trabalham com internet, ou seja, quem desenvolve sistemas, e colocar todas elas em um padrão. Para que quando você esteja numa linguagem, você esteja nesse padrão de arquitetura, para quando você vai migrar para outra linguagem, você esteja também no mesmo padrão de arquitetura, não precisando aí ter um gap muito grande de aprendizagem daquele framework, tá legal? Então, gente, só para lembrar o que é um framework. Um framework é um padrão de códigos que algum arquiteto ou alguma equipe fez, e aí todo mundo tem que trabalhar de acordo com as regras daquele framework. O MVC também é denominado aí um framework, ou seja, algo que vai facilitar na vida do desenvolvedor, tá legal? Então tá, gente, pra gente entender como que funciona aqui o Model View Controller, né, o MVC, eu fiz ali alguns passos para você. O HTTP, a camada de banco de dados, né, que é a database, e o template. A gente é separado ali em 3 grandes grupos, né? E aí o que eu vou falar para vocês aqui de diferente? Toda vez que você entra num site ou toda vez que alguém digita lá http://www.tornesumprogramador.com.br, ele vem do quê? Lá da internet, né? E aí quando ele vem da internet, ele faz o quê? Ele vai lá no meu servidor utilizando o protocolo HTTP, tá joia? Então eu vou explicar para vocês numa outra aula como funciona o HTTP, o que tem dentro dele, quais os status codes que ele tem, quais os métodos que ele tem. Mas, inicialmente, eu vou falar algo básico aqui. Então, da internet, a gente vai bater lá no servidor através de um método GET, ok? Lá para o nosso servidor, utilizando o protocolo HTTP. Quando ele cai aqui no HTTP, ele faz o quê? Um request. Ou seja, ele pega as informações que veio da internet, ou seja, do seu browser, do seu computador, e manda lá para o servidor, fazendo ali um HTTP request. Quando ele faz um HTTP request, quem é responsável por tratar esses dados? É o controller. Tá joia? Então toda vez que você entra em algum site e esse site vai pro servidor lá daquele site onde ele está hospedado, se ele está utilizando o padrão de arquitetura MVC, a primeira coisa que ele vai fazer é mandar esse request HTTP para o controller, ok? Uma vez chegando no controller, o controller vai pegar esses dados, vai fazer ali o request, né? E aí ele vai fazer o seguinte, o que eu tenho que fazer com essas informações? Essas informações é uma informação que eu tenho que acessar os meus dados que está guardado no banco de dados? Se for, aí o que eu faço? Eu vou para a minha camada de banco de dados, ou seja, eu vou acessar a minha model. Ok? Então, o controller, ele trabalha diretamente ali com a model, tá joia? Então, uma vez que entrou no controller, o controller faz o acesso diretamente para a model, ok? Pegando os dados lá no banco de dados, então ele vai conectar lá com o meu banco de dados, pegar esses dados aqui, processar e devolver lá para o meu controller, ok? Então, quando ele pega esses dados e devolve para o meu controller ele vai fazer o seguinte, pronto, agora eu já tenho os dados carregados lá da minha base de dados. O que eu faço com ele? Aí ele vai para o próximo passo, que é mandar esse controller aqui e esses dados para o template. Ou seja, o template HTML, o template Razor, o template Jasmine, o template YAML, qualquer tipo de template que você esteja utilizando para a sua aplicação, ok? Então ele vai mandar para o seu template. O que é o template? O template, basicamente, para quem trabalhou comigo aí até agora com JavaScript, é aquele arquivo EJS, ok? Ou é o padrão de código que a gente tem para gerar o HTML. É um template dinâmico que você junta código do servidor com código do cliente e ele gera um HTML estático. Isso daí é o template, tá joia? Então o que ele faz? Ele pega os dados da model, depois que ele recebeu da model, ele manda lá para a view com os dados processados da model
com os dados processados que veio lá do meu HTTP. Depois que ele fez isso daí, que ele recuperou esses dados, o que ele faz? Um response, ok? Ele faz um response utilizando o protocolo HTTP para escrever na minha view os dados que eu recuperei do model, ok? E do meu request do HTTP. Então eu peguei os dados aqui no meu controle do request HTTP, peguei os dados do modelo, ok? E depois eu escrevi na minha view, que o que é a view? Acessa automaticamente o meu template, ou seja, ele vai pegar todos os dados processados que tem do HTTP, que tem na minha base de dados, processar no template e entregar na view o HTML, né? Aí quando a gente se fala aí sobre aplicação web. Então, gente, é assim que funciona o MVC, ok? Então ele é ali um padrão de arquitetura ou um design partner, quem gosta de falar dessa forma, ok? E ele funciona dessa forma aqui. Primeiro, ele é ligado com o protocolo, né? Seja ele HTTP ou não, mas ele é ligado com o protocolo, ok? Depois que ele chegou no protocolo, ele faz todo esse processo que eu falei para vocês. Revisando, chega no controller que vai para o model retorna para o controller chama a view, renderizando, fazendo o response. Tá joia? Bom, pessoal, então eu vou mostrar para vocês lá no computador como que isso funciona e aí eu vejo vocês então no computador para a gente executar isso daí. Tá legal, pessoal? De volta aqui no computador, então eu vou mostrar para vocês aqui naquele sistema que a gente já tinha desenvolvido. A gente fez aquele sistema com o Express, né, com o Node.js utilizando o framework Express para levantar o servidor de uma forma mais simples, porém a gente não usou ali os padrões MVC. Então eu vou pegar esse projeto que eu já tinha feito com vocês, que é o projeto de cadastro, fazer algumas alterações aqui para ele ficar ali no padrão do MVC, que é o padrão ali que eu vejo nas aplicações Ruby, que eu acho bem interessante. Então a aplicação Ruby tem isso, as aplicações em C# também tem isso, as aplicações em PHP, usando Cake também é dessa forma, e as aplicações utilizando Java com Play também utiliza da mesma forma. Então eu vou estruturar a nossa aplicação manualmente, utilizando os padrões do MVC, né? E aí vocês vão ver como é que eu organizo ali as minhas aplicações, inclusive o Torne-se um Programador. Então vamos lá. Eu vou levantar a aplicação aqui para a gente ver como é que estava ficando. Então vou dar um npm start, só para levantar a nossa aplicação em Node, e vou dar aqui um localhost 3000 para eu ver como que está a minha aplicação. Então tá aí, a nossa aplicação lá que a gente fez do cadastro do back-end, né? Eu acho que o MySQL não está levantado, então eu vou levantar o meu MySQL aqui também. Vou derrubar a aplicação, mysql.server start. Então já está levantado aqui. Deixa eu rodar a aplicação novamente. Tá legal, agora já trouxe os dados, tudo bonitinho do jeito que eu precisava. Então vamos lá. Notem que quando eu clicar com direito aqui e for inspecionar, e aí simplesmente eu fizer uma busca aqui, né, ou clicar em qualquer lugar do meu site, ele vai ali retornar ali, se eu clicar aqui em Network, o request que eu fiz na minha página. Ou seja, ele vai mostrar aqui que ele fez ali um request, no meu caso aqui cacheado, porque eu já acessei essa página uma vez, mas ele mostra ali que ele fez um request para minha página com o método get, né? Então ele caiu lá no meu servidor, e o meu servidor ali leu os dados de request, né, que estão todos esses dados aqui, e ele deu ali um response, né? O response do quê? De tudo que eu preciso retornar para o meu browser, ou seja, para o meu cliente. Lá ali falando ali um pouco do HTTP, né? Bom, eu vou mostrar para vocês quando ele faz ali esse response, né? Na realidade, esse request, ele acaba passando pelo nosso controller, ok? E aí, qual que é o nosso controller aqui nesse caso? É a nossa rota aqui, a nossa rota chamada index. Por quê? Porque aqui eu não separei o que é de controller e o que é de rota, certo? Eu deixei tudo junto. Por quê? O padrão, quando você cria uma aplicação em Node.js, ele já cria essa pasta rotas aqui, e dentro dessa pasta rotas tem todos os dados ali, onde ele vai fazer a rota e também onde ele vai fazer ali os requests ali para o servidor, não separando como controller e como model e assim vai, tá? Então, eu já separei um pouco isso para vocês, ok? Como modelos, ok? E como configuração e assim vai. Porém, não está no padrão correto que eu costumo utilizar para as minhas aplicações. O padrão que eu costumo utilizar é dessa forma. Primeiramente, eu vou lá e crio uma pasta aqui chamado app,
criar uma pasta app. Dentro dessa pasta app, eu vou ter ali o meu Model View Controller, ok? Então eu vou criar aqui uma outra pasta chamada Controllers. Uma outra pasta chamada Models. Uma outra pasta chamada Views. Ok, depois que eu fiz isso daqui, a minha aplicação já está então no padrão do Model View Control aqui. O que eu preciso fazer é adaptar as minhas rotas, jogando os dados de controller aonde é controller e deixando nas rotas o que é somente dados de rotas, ok? Então eu vou criar aqui um controller chamado Home, tá? Vou criar um arquivo aqui e esse arquivo eu vou chamar de home.js. Legal, esse controller Home aqui, ele vai ter os meus dados. Só para agilizar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente copiar os dados que está nessa minha rota e vou jogar aqui para o meu controller, tá? E aí eu vou fazer algumas alterações. Eu não quero o Express, eu não quero o Routers, o que eu quero é simplesmente as funções. Ou seja, eu quero simplesmente um controller, uma função controller que eu vou poder utilizar na minha rota, tá? Então eu vou colocar aqui, para ficar melhor ainda, eu vou... Não, vou deixar assim mesmo. Eu vou fazer o seguinte, então. var home controller. Ela vai receber o quê? Um objeto, que é o meu objeto hash, ok? Onde eu vou colocar ali as minhas informações, ou seja, as minhas rotas. Então eu quero aqui simplesmente a rota da home. Eu vou copiar esses dados aqui, vou jogar dessa forma. Deixa eu voltar aqui para ver se eu fiz certinho. Tá. O que eu preciso aqui então é de uma ação get da home, né? Então eu vou ter aqui, ó, um index, que seria a minha função principal. Então o meu index é igual, dois pontos, né? Aí essa função aqui, ó, minha função inteira que eu tenho aqui para o meu index. Legal. Então agora eu já tenho a minha função index aqui dentro do meu objeto home controller. Na minha rota, agora eu posso tirar isso daqui e depois eu uso o resto, tá? Então na minha rota o que eu vou utilizar é a home controller. E eu simplesmente não preciso desse método mais. A única coisa que eu preciso então é vincular o meu home controller e o meu nome do método index. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou alterar isso daqui para simplesmente ele acessar o meu objeto home controller e o meu método index. Legal, feito isso, ainda não vai funcionar porque eu ainda preciso exportar os meus módulos, tá? Para exportar os meus módulos, o que eu tenho que fazer? Utilizar aqui o módulo exports. Então, já exportei os meus módulos, agora a outra parte que eu preciso fazer é vincular o meu controller aqui na minha rota, para que ele entenda que esse controller aqui é um controle válido, tá? Nesse caso aqui, eu ainda não tenho model pessoas no lugar certo, então eu vou mudar aqui, ó, para models. E aí aqui eu tenho o pessoa, tá? O meu pessoa está dentro de modelos aqui dentro, ok? Eu vou alterar para ele ficar dentro do meu models aqui dentro. Então eu vou abrir aqui o meu diretório, vou pegar os dados que tem aqui dentro de modelos e vou jogar também dentro aqui do meu models. Porque eu estou fazendo aqui uma migração, né? Refatorando o meu código. Legal. Então agora eu já tenho os meus modelos aqui, os meus modelos aqui, para eu acessar aqui do meu controller. Então, modelo, pessoa, tá aí bonitinho. O que eu preciso fazer agora é exportar o módulo, já exportei, agora eu só preciso fazer o require do lugar certo. No meu caso aqui, como eu quero mexer só com a home, eu vou simplesmente comentar esses outros aqui para não dar problema, tá? Então eu vou deixar esses aqui comentados e vou simplesmente utilizar agora o home controller. Então aqui eu preciso do model? Não, eu não preciso mais do model aqui, porque o model já está dentro do meu home controller e ele vai resolver para mim os meus modelos. Nesse caso aqui, o que eu preciso é simplesmente vincular o meu controller. Então controller, e aí o que eu quero, que é o home. Legal. Então eu já tenho meu controller home aqui feito require, vou dar o meu nome dessa forma, ele já exportou o meu módulo, provavelmente ele vai funcionar. Agora está na hora da gente fazer os testes. Eu vou ali fazer o que? Derrubar a minha aplicação e subir novamente.
Tá, deu erro, deixa eu ver alguma coisa que ficou faltando. Ele não achou o controller aqui, lá no meu holds, né? Ele não achou porque o path aqui está errado. Então eu tenho que voltar um diretório, entrar dentro de app e depois controllers. Faltou o /app aqui. Legal. Coloquei o /app, levantei a aplicação. Ainda está faltando mais alguma coisa. O config aqui ele não conseguiu entender. O config era de quem? Ele é do model pessoa. Ok. O config do model pessoa também está errado. Então, eu tenho aqui, eu volto uma. Na realidade, eu tenho que voltar duas vezes. Por quê? Aqui eu estou dentro do models, né? Então, eu tenho que voltar, eu volto para app e tenho que voltar mais uma para eu poder pegar os dados de config. Ok? Então, volto duas vezes. Legal, funcionando. Vou rodar minha aplicação levantou. Agora eu vou fazer o teste aqui, novamente, acessando simplesmente a home. Ok, trouxe a home funcionou bonitinho, certinho. Agora eu vou migrar os outros dados, ok? Já que eu já migrei a home, ficou mais fácil para migrar os outros agora. Agora o que eu preciso migrar aqui é o pessoas.json. Simplesmente vou descomentar isso daqui, eu tenho essa rota de pessoas, e o que eu tenho que fazer aqui é criar uma rota pessoas dentro do meu controller. Então, vírgula aqui, que é um hash, né? E vou colocar aqui como pessoas. E aí, eu vou dar dois pontos aqui, pegar a função que está lá na minha rota, retirar da minha rota e jogar no meu controller. Agora, o meu controller tem essa nova função. Vou aqui identar o meu código, deixando certinho no padrão. E agora, eu simplesmente utilizo o home controller pessoa. Legal, fiz isso daí, então quer dizer que o meu home controller pessoa tem que funcionar. Derrubei minha aplicação, levantei novamente, deu aqui algum probleminha, deixa eu verificar qual que foi o problema. Request, tá faltando alguma coisa no callback aqui, no index, né? Legal, faltou o S aqui, então coloquei o S agora, vou iniciar minha aplicação novamente, já trouxe tudo bonitinho, então quer dizer, agora se eu digitar aqui pessoas.json, ele tem que trazer ali o meu pessoas.json, bonitinho, funcionando certinho. Próximo método, agora que a gente tem que alterar, né? A próxima ação é o alterar, né? Então, vou fazer a mesma coisa para o alterar, ok? Então, vou pegar aqui o alterar, vou criar aqui uma função, outra função aqui no meu hash, que é o meu controller, né? Que é o meu objeto controller. E aí eu vou colocar aqui esse nome do método aqui como alterar, ok? E aí eu vou pegar simplesmente o código do alterar, copiar, né, recortar e vou jogar aqui em cima da minha nova função. Feito isso, tudo bonitinho, já tem ali um novo método e agora eu tenho também como colocar aqui o home controller alterar. Legal. Outro construído bonitinho. Deixa eu rodar aqui e ver se vai funcionar. O alterar, /alterar, com o número de CPF, também trouxe funcionando certinho. Então, só confirmando aqui, bonitinho, trazendo os dados, tá? Bom, eu vou alterar todas agora e aí eu já entro mostrando para vocês como que isso aqui funcionou. Tá legal, pessoal? Então, agora, já refatorando todo o meu código, como que ficou aqui o meu index? Muito mais simples, ok? Por quê? Porque o meu index agora, eu sei ali, o meu index do rotas, né? Eu sei agora especificadamente cada rota que eu tenho no meu sistema. Então eu sei que eu tenho um get aqui para essa rota barra, tenho um get para pessoas.json, que é o get do meu serviço, um get do alterar, um post aqui, outro get. Então aqui eu sei direitinho quais são as minhas rotas. E aqui eu sei quais são os dados do meu controller. Então eu tenho um objeto controller, onde eu tenho todos os métodos aqui separadinhos, bonitinho para mim. Ou seja, eu também não preciso agora informar na minha rota que eu tenho uma model. A minha model, ela está simplesmente no meu controller, muito mais organizado, não é mesmo? Então, se agora a gente entrar aqui na nossa home controller, a gente aqui tem a nossa model, e aí a model faz os dados para a gente lá, que é bater lá na base de dados, buscar os dados e retornar aqui para o response, e esse response manda para o nosso template. A única coisa que ainda não está arrumada é as nossas views. Ou seja, as nossas views ainda está trazendo aqui das views diretamente aqui da nossa home aqui, né? Que é a view aqui direto. Ó.
Então o que eu vou ter que fazer aqui? Migrar essas views para as views dentro do meu controller do MVC, dentro do meu padrão de arquitetura MVC. Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui novamente na minha pasta, vou copiar todos esses dados das views e vou jogar ali para a pasta das views dentro agora do meu padrão aqui MVC, né? Então vou buscar aqui novamente a minha pasta, né? Deixa eu abrir esse arquivo aqui, vou lá nas minhas views e vou colar os meus arquivos. Tá aí colado. Então, os dados antigos estão aqui, os dados novos estão aqui, ok? Agora, para fazer com que o meu sistema leia as views daqui e não daqui, o que eu tenho que fazer? Ir no meu arquivo app.js e falar no meu arquivo app.js que o dir name das minhas views é um lugar diferente. O dir name não é mais views diretamente da raiz. Nas minhas views agora, eu vou ter que mudar colocando ali para app/views, ok? Então fiz isso daí, salvei, vou derrubar a minha aplicação, levantar ela novamente e ver se surgiu o efeito. Agora eu vou rodar aqui o código de novo, clicando na home, tá aí, funcionando. Legal. Já funcionando esses dados, o que eu vou fazer então? Eu vou deletar os dados antigos, ok? Então tudo que é de configuração eu tenho aqui, tudo que é de MVC, Model View Controller, eu tenho dentro de app, e o resto eu não preciso mais. Então esses dados aqui eu não preciso. Esses dados aqui é de conexão com o banco de dados, né? Não, esses dados eu preciso, então eu mantenho aqui, por quê? Porque o meu código antigo, né, acessava esses dados aqui, que é o banco antigo. Mas eu vou deixar ele aqui, vou permanecer esses dados aqui. O que eu não preciso mais é desses modelos, então essa pasta aqui eu posso deletar. Vou deletar essa pasta, ok? A outra pasta que eu não preciso aqui é dessa views aqui de fora, porque agora já está no padrão MVC. Vou deletar também essa outra pasta aqui. Ok, deletando essas duas pastas, agora eu só tenho aqui o que eu preciso, que é as minhas rotas, onde eu tenho aqui claramente as rotas que eu tenho e aonde está todas as funções, que é dentro do meu controller, ok? E aí também eu tenho todos os dados dentro de app que eu preciso para funcionar o meu MVC. Outra coisa que eu tenho aqui, gente, é o controller antigo. Ó. Então esse jeito aqui antigo que o Express coloca para a gente, sem você adaptar o seu projeto ao controller MVC, fica aí muito feio. Por quê? Você mistura dado de controller com dado de rota. Então você tem aqui uma rota e um dado respondendo aqui com response, request e assim vai. Dessa forma eu acho muito mais organizado, porque você fica muito mais explícito aí, muito mais organizado o que você precisa fazer ou não. Tá legal? Bom, então a gente já tem aqui então os nossos controllers, tudo bonitinho. A gente deletou algumas pastas. Vamos derrubar a aplicação e subir novamente para ver se ela vai quebrar. Não quebrou, então funcionou tudo bonitinho, tudo legal. Agora o que eu vou mostrar para vocês simulando, ok? Então eu vou simular para vocês aqui o que acontece quando a gente entra num controller. Então aqui, ó, essa é a minha rota aqui, ok? Então eu entrei na minha rota. Quando eu entro aqui no /pessoas.json, eu vou acessar esse controller com essa rota aqui, né? Com esse método aqui. Então eu vou lá no meu controller, dou 2 cliques aqui e vejo diretamente ali que é esse cara aqui que eu quero usar. Por quê? Esse é o meu objeto e esse é o meu método. Ok? Então eu vou dar aqui ó, um console.log mostrando para vocês que eu estou acessando aqui os dados do meu controller primeiro. Então aqui ó, eu estou no meu controller. Ok? Então vou fazer isso daqui, vou reiniciar minha aplicação novamente e vou acessar o serviço lá do pessoas.json. Então se eu digitar aqui agora /pessoas.json, ele vai retornar aqui para mim no meu browser, mas lá no meu console lá ele vai dar o request para mim falando que ele passou pelo controller. Tá legal? Agora eu vou fazer a mesma coisa lá no model, ok? Então o que eu faço aqui? Acesso modelo de pessoas. Depois você vai ver que ele chama o modelo de pessoas. Então eu vou entrar no modelo de pessoa e o método que ele está utilizando aqui é o buscar. Ok? Então eu venho aqui no meu método buscar. E vou colocar aqui o log também. Legal, agora eu vou fazer o teste aqui do meu log e derrubei a aplicação, levantei novamente e vou acessar de novo o meu request. Acessando o meu request, ele vai ter que passar agora por 2 lugares, pelo controller e depois pelo model, ok? Melhor, eu vou fazer aqui, ó, model, e aqui eu vou alterar para controller. Deixa eu fechar isso que eu não preciso mais. E aqui eu vou colocar controller. Tá legal, derrubei aqui, subi novamente. Rodei. Então, primeiro ele tem que me mostrar aqui o model, o controller, né? Tá certinho.
e ele também foi lá no model. Deixa eu ver aqui em que momento que ele vai no model. Ele foi aqui no controller, eu passei um CPF, ele vem no buscar, se não, ele vai no buscar pronome, se não ele vai no todos aqui, né? Na realidade ele está vindo no todos porque eu não passei parâmetro, né? Se ele vem no todos, então o meu log aqui também, ele tem que estar no todos e não no buscar. Deixa eu colocar o log aqui no todos também, para funcionar do jeito que a gente quer. Então, para provar que a gente também está passando aqui pelo modelo, né? Então vou rodar novamente. Dei um reload na minha página. Então primeiro eu passei pelo controller e depois eu passei pelo model. Agora eu vou mostrar para vocês que depois que eu passei pelo controller, aqui em cima, e tem dentro do model, que eu vim aqui no todos, ó, eu não passei um CPF, então não passei o nome, então eu passei aqui no todos. Então no todos ele foi lá no modelo e mostrou o meu log de model. E depois que eu fiz isso daí, o que eu faço? Eu dou um send de pessoas. Se eu dou um send de pessoas, eu mando esses dados diretamente para minha tela. Se eu estou mandando esses dados diretamente para minha tela, aqui, teoricamente, é a minha view, é o meu response. Eu escrevo na tela, não estou dando mais um request, ok? Então, eu vou mostrar aqui, ó, view. Nesse caso, eu não mandei para um template, ok? Eu vou pegar um exemplo aqui também que eu vou mandar para um template. Então, eu tenho aqui, ó, model, view, controller, model e view. Foi assim que ele seguiu aqui nesse padrão. Acessando uma outra rota, acho que a rota da home, eu vou conseguir mostrar isso também de uma outra forma. Deixa eu levantar aqui de novo. Acessar a home. E a home eu vou fazer o mesmo padrão que eu acabei de fazer com vocês aqui. Na home, eu vou acessar a home. Depois eu vou acessar o todos. E do todos eu vou mandar para a minha view. E a minha view chama index. Ok? Então, eu tenho aqui. Estou acessando todos. Deixa eu fazer um teste para ver se vai mostrar tudo bonitinho. Primeiramente, quando eu dou um request na minha home, ele entra pelo controller, depois ele vai pela model. E agora eu tenho que passar os dados para a view. A view eu sei que é esse arquivo aqui. A view, como eu configurei aqui no meu app.js, ele vai buscar dentro de app views, ok? Dentro de app views, ele vai buscar o arquivo index. Então, dentro de app views index, eu posso colocar aqui em cima o meu console.log. Como aqui eu estou no meu template, eu vou abrir uma tag de código, ok? E vou escrever ali aquele meu códigozinho mostrando que eu estou aqui na model, né? Não, na view, né? Então, console.log, vou colocar aqui o meu código, só que dessa vez falando que eu estou na view, ok? Esse aqui é o template que junta código do servidor com código HTML que vai mostrar no cliente. Então, salvei todos esses dados, derrubei, levantei a aplicação novamente e agora dei um refresh. Com esse refresh eu mostro para vocês que ele foi lá para o modelo, para o controller e para a view, ok? Esse é o passo que ele faz. Primeiro ele vai no controller, depois ele vai na model, depois ele vai na view e renderiza esse template, te entregando ali um HTML desse jeito, que é o que o browser enxerga. Tá joia? Bom, pessoal, então é isso daí. Essa é a aula de MVC, então para vocês entenderem o padrão do MVC, como é que funciona, tá? Vocês vão encontrar esse padrão no Ruby, vocês vão encontrar esse padrão no C#, no Java. Tem uma aula que eu falei isso, eu dei exemplos de MVCs, né? Então eu vou até, não é uma aula, é uma dica na realidade. Eu vou entrar aqui no meu canal e mostrar para vocês aqui, bem rápido. Aqui é o canal do Andrea, né? Deixa eu entrar aqui no meu canal. Aqui no meu canal, vocês verão que eu tenho aqui um vídeo chamado MVC também. E aí eu mostro aqui nesse vídeo aqui, ó, o padrão MVC em Java, em Node, em Ruby, em C#. Tá aqui várias formas que eu mostro o MVC. Então vocês podem também assistir essa aula aqui, que é a aula de MVC em outros padrões. Tá joia? Bom, pessoal, é isso. Para quem gostou, então, dê um like aí no Facebook, dê um like lá no Torne-se um Programador também, um subscribe, né, na realidade, aqui na minha página. Assim eu vou saber se vocês estão gostando da aula ou não. E deixem feedback, para mim é muito importante, até vocês colocarem aqui, ó, como ali, ó, o meu amigo aí, Silas, colocou um comentário aqui muito legal. E aí eu curti o comentário dele e assim eu fico sabendo se vocês estão gostando ou não das aulas. É isso, pessoal. Até mais e até a próxima aula. Isso aí, mais uma aula corrida. Vamos lá, porque eu tenho muita coisa para fazer hoje. Até mais, pessoal.